quer apresentar ele? E aí, fala só um pouquinho, tá? Só para explicar um pouco como que a gente vai fazer a vacinação. Boa tarde a todos. É um prazer ter com a gente hoje nosso colega de tantos anos, que trabalha também há muito tempo com crianças, né? Bernardo Minet, que é a ME da Escola dos Canais dos Fóruns do Campo Lacaniano, do Fórum França, e veio então para São Paulo, né? Desde sexta-feira. Ele está trazendo para a gente uma série de questões bastante importantes e hoje veio discutir com a gente algumas questões particularmente que nos interessam aqui na Rede dos Canais Infância. Eu vou passar a palavra para a Ana Laura, para ela falar rapidamente sobre a rede, para quem não participa, e depois a gente passa a palavra para o Bernardo. Tá bom? Ana? Será que esses estão... Falou? Obrigada. Deixa eu passar por trás, então. Eu vou ver se eu vejo. Alô? Alô? Sim. Sim? Está escutando? Bom, boa tarde. A gente está muito contente com a presença do Bernardo Minet aqui na Rede de Infância, um colega que a gente tem trabalhado há muitos anos. Os textos são uma referência para nós, da Rede de Psicanálise e Infância. E, bom, eu queria só contar um pouco para vocês como é que a gente pensou aqui o funcionamento do trabalho de hoje. Vocês sabem que a nossa rede de pesquisa se chama Psicanálise e Infância, né? A nossa ideia sempre foi a de problematizar, pensar, debater, discutir essa articulação entre a psicanálise e a infância, tomando como pressuposto a ideia de que infância não é exatamente uma noção da psicanálise, ao contrário do infantil, esse sim, né, um conceito trabalhado desde Freud. Então a gente trabalha sempre essas articulações e mais particularmente as questões da clínica com crianças. Nos últimos anos, a gente fez um trabalho aqui na rede, no qual os próprios participantes foram retomando os grandes temas que orientaram a nossa pesquisa nos últimos 15 anos, porque agora já faz mais, né? E fruto desse trabalho, a gente lançou esse livro que chama Criança, Objeto ou Sujeito, que é dividido em duas partes. A primeira parte é de trabalhos dos colegas da própria rede, participantes da rede, e a segunda parte é de textos de colegas que nós convidamos, colegas do campo lacaniano no Brasil e fora do Brasil, para escreverem textos para esse livro. Quando o Bernard foi convidado para falar na rede, ele comentou que gostaria de trabalhar em cima de alguns casos clínicos que tratassem especificamente da clínica com crianças. E aí a Beatriz e eu, conversando, tivemos a ideia de pedir para que ele trabalhasse sobre textos que haviam sido escritos por participantes da rede, né? Então, um desses textos é um texto que está publicado na revista Estilos, da Maria Cláudia Formigoni, que infelizmente não pôde estar presente porque ela está viajando, mas que está publicado na Estilos, e ela já apresentou também em várias oportunidades, alguns de vocês já devem ter escutado. E o outro texto é um texto que justamente está publicado nesse livro. Eu acho que algumas das autoras até talvez estejam presentes. A Fernanda está aí. A Fernanda está aí? Tá. A Fernanda que dirigiu o tratamento está aí também. Que se chama Loira do Banheiro Só Existe para Quem é Pequeno, apontamento sobre final de análise com crianças, né?
Então, o Bernard vai conversar um pouco com a gente a partir desses 2 casos clínicos que estão publicados, então, tá bom? Então, eu passo a palavra para ele, mais uma vez agradecendo. Obrigado. Entonces, melhor. Entonces, para esa charla con vosotros, pensé en tomar como punto de partida esa frase de Lacan que encontré, a decir verdad, hace poco, el año pasado. Una frase de Lacan que aislé en el seminario 21. Dice, una verdad, ¿qué es? ¿Qué es si no es una queja? Y añade, al analista le toca acoger la verdad como queja. Sorprendente, ¿no? Acoger la verdad como queja es lo que hacemos de entrada, cuando preguntamos por el problema. ¿Cuál es el problema? Dicho de otro modo, ¿cuál es la verdad de la que el paciente se queja? Noto que cuando atendemos a un niño con sus padres, a menudo el niño no puede o no sabe contestar cuál es el problema. Prefiere que los... Prefiere que los padres contesten. Creo que la primera señal que damos de nuestra función de analista es el silencio y la espera. No nos apresuramos a dirigirnos a los padres para que contesten. Así que de vez en cuando el niño contesta, generalmente de modo sorprendente. Es decir, que su queja no tiene nada que ver con el motivo de la consulta según los padres. Recién atendí a un niño llevado por sus padres. Cuando le pregunté por el problema, se quedó callado un buen rato. Y al final dijo que el problema era que el hermanito le mordía la espalda. Pues se quejaba por la boca del hermanito, nada que ver con la queja de los padres. Para ellos el problema era que él no quiere hacer los deberes en casa, así que es una pelea constante para que se ponga a trabajar. Mientras que en el colegio ese niño cumple con sus deberes, es muy sometido y se las arregla para que el maestro se le olvide. En casa, en cambio, su rabia es inolvidable. Entonces el primer paso es medir la diferencia entre esas dos verdades como quejas. Del lado de los padres podríamos decir que la queja es que su niño no acepta entrar en el marco que se le reservan.
se opone y ellos padecen esa pelea continua. Pero la actitud silenciosa del niño me dio a pensar que él también padecía esa situación. Algo hace que el niño no puede o no quiere entrar en el ideal planteado por sus padres. Total que cuanto más él se opone, más apremiante se hace la insistencia parental. Aquí es donde se adivina un goce irreducible. Cuando pregunto a los padres qué sucedió en la infancia del niño para que las cosas sean así, me revelan que el problema es antiguo, porque el niño nació con malformaciones que desgastaron la alegría que hubiera tenido que rodear ese primer nacimiento. Fue preciso la intervención de un cirujano para corregir un labio leporino grave, lo que implicó dolores y dificultades en el nutrir para el bebé, y dolor psíquico, herida narcisista para los padres. Entonces esa primera entrevista fue la oportunidad de medir el entrecruzamiento de dos quejas. La de los padres relatando un episodio traumático del que no habían hasta entonces hablado con su hijo, y la del hijo que, por supuesto, no recordaba ese dolor, pero que se quejaba del hermanito, quien tenía buena boca para morder. Sin ese momento esencial de la entrevista preliminar, eso no hubiera podido surgir. Lo que hace padecer al ser hablante, antes que nada, es la verdad. Le hace sufrir porque no puede decirla. Otros seres no padecen la verdad. Padecen otra cosa, pero no padecen la verdad. Nosotros, ser hablantes, padecemos la verdad porque no la podemos decir. No puede decirla porque ella se presenta como tejida de contradicciones. Hay que seguirla en sus melindres, decía Lacan. No sé si entienden la palabra. Sí. Bueno. Dichos melindres son llamativos cuando se atiende a un niño con sus padres. A menudo los padres piden consulta porque el comportamiento del niño no es adecuado, y especialmente en la escuela. Y cuando exponen esa verdad, el niño suele negarla. Él tiene su propia verdad totalmente opuesta. La actitud normal de un profesor, de un educador, es amonestar al niño y pedirle que deje de negar o de mentir. Nuestra posición no ha de ser esa. Tenemos que aguantar el hecho de que la verdad es constituida con contradicciones y nos toca seguirla en sus melindres. El niño empieza generalmente por interesarse en el encuentro cuando se da cuenta de que lo sostenemos en su mentira o en su fábula. En ese mismo seminario del que saqué esa referencia de Lacan sobre la verdad como queja, evocando las dos caras
opuestas de la verdad, verdadero, falso, Lacan nos remite a un texto de William Blake. El texto se llama El casamiento del cielo y del infierno. Vale la pena leerlo. Es un cuento filosófico deslumbrante en el que William Blake subraya que el mundo entero se construye con significantes opuestos que le parecen ser necesarios para nuestra condición humana. Y dice William Blake que reducir esos contrarios que constituyen el modo más común de manifestarse la verdad, reducir esos contrarios solo puede llevar a la creencia. La verdad, escribe William Blake, no se puede decir de modo comprensible sin hacer de ella un objeto de creencia, es decir, un dogma. Fíjense, es exactamente lo que pasa en nuestro ámbito. Cuando tratamos de reducir las paradojas de la clínica o las de la teoría, nos lleva más o menos a un ortologos que no conviene para el psicoanálisis. Entonces recordemos esa referencia de Lacan al casamiento del cielo con el infierno para sostener nuestra posición de analista, especialmente cuando tenemos una práctica con niños o adolescentes. Sí retomo los datos de esa primera entrevista que tuve con ese niño y sus padres. Lo de haber sostenido el enfrentamiento de las dos caras opuestas de la verdad que aparecieron en ese encuentro, lo de haber aguantado el casamiento imposible del cielo y del infierno, tuvo efectos. Tuvo efectos beneficiosos para ese niño que luego aceptó de buenas ganas venir donde el analista para escribir algo de su historia. Es decir, para arreglárselas con la verdad mentirosa. Me hubiera gustado compartir con vosotros esa experiencia, a veces difícil, de ubicarnos como analista al entrecruzamiento de dos discursos, el de los padres y el del niño. Sin esa ubicación no hay análisis posible con un niño. Hay entrevistas, hay consultas, a veces beneficiosas, con reducción muy rápida de los síntomas, pero la mayoría de esas consultas no llevan al análisis, solamente llevan a la reducción educativa del goce cuando es posible. Después de unos 30 años y más de práctica, pienso que no es preciso llevar a toda costa a un niño para que se analice. Atender a un niño, acogerle como síntoma de sus padres, no implica forzosamente que lo hagamos entrar en el dispositivo analítico. Es importante que lo escuchemos con nuestra orientación analítica, que nos lleva a despejar la función sintomática del malestar en su constelación familiar. Es importante que sepamos ayudar a los padres y al niño a inscribir ese síntoma en la historia familiar. Pero eso no lleva forzosamente a una entrada del niño en el dispositivo analítico.
A veces es uno de los padres que va a entrar en el dispositivo. Y luego entenderemos a posteriori que la madre o que el padre que nos llevó su niño venía acompañado por su síntoma. Varias veces frente a una madre que se puso a llorar frente al niño, sea a relatarme los trastornos que vivía con el niño, sea al revelarme un secreto familiar, se me ocurrió agradecer al niño por haberme llevado a su madre que tanto padecía. De repente viene la sonrisa del niño. Uf. Pero de vez en cuando esas entrevistas preliminares tan importantes en las que nos toca saber ubicarnos en el lugar adecuado para acoger la verdad como queja por ambas partes, esas entrevistas preliminares pueden desembocar en un análisis con el niño. Entonces es cuando vemos que en la mayoría de los casos hay que dejar al niño, si es neurótico, a que haga su neurosis tranquilo, como decía Michel Silvestre. Dejarle hacer su neurosis tranquilo, es decir, no intervenir en el despliegue de su novela familiar, aunque nos parezca extravagante, pues la novela familiar es una escritura del complejo de castración. Vamos a verlo en el caso que me entregaron. El caso de ese niño atendido por María Claudia Formigoni. Primero la agradezco y la felicito por la redacción del caso. Entonces me permito comentarlo como si fuera un caso llevado por supervisión. A mi modo de ver, la redacción de un caso cumple la función de una supervisión. Supervisión dirigida hacia la comunidad analítica. Entonces, ese niño, supongo que ven de quién hablo, ese niño de 5 años de edad, un varoncito, se las arregla bastante bien con la diferencia de los sexos. Puede prescindir de ir a ver al Museo de San Pablo sobre la historia de la sexualidad. Puede prescindir. Fui ayer. No la desconoce, esa diferencia de los sexos. La contornea sutilmente, hasta inventar un neologismo, el del meninoa, no menino ni menina, sino meninoa. Podría ser un rasgo perverso, a no ser que sea la invención astuta de un sujeto que tiene fobia a esa diferencia de los sexos. Noto que la interpretación del analista le propone, porque es un niño que no podía dejar los pañales, ¿no? Las fraldas. El analista le propone que los pañales, las fraldas, a él le sirven para tapar esa diferencia que le asusta. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
En la medida en que esa diferencia todavía no ha tomado para él el sentido de ser consecuencia de la castración, le da miedo. Luego, el niño, tal como aquel Juanito que bien conocemos, el niño juega con su terapeuta, tratando de despistarla. Juega con el marco simbólico que le propone la terapeuta. Ajá, ¿piensas que me siento hembra? Para nada, soy macho. O más exactamente, soy menino A. Sea lo que fuere, soy el falo imaginario de mi mamá. Es decir, algo que no le falta a nadie. Entonces, algo no sexuado. Algo que todavía no pasó por la vía estrecha de la castración. Aquella perversión polimorfa del niño, que con toda la razón esta joven analista evoca, aquella perversión polimorfa del niño se mantiene mientras él no se enfrente a la castración. Solo es cuando él elegirá su neurosis o tal vez se mantendrá en la perversión. No se sabe hasta ahora. Noto que aparentemente ese niño abandona el juego y que el síntoma, es decir, el recurso obligatorio, el uso de los pañales, desaparece. Pero curiosamente sin que sepamos por qué. Es decir, sin que podamos despejar la lógica en juego. Pase lo que pase, los padres interrumpen la terapia, lo que es absolutamente normal, puesto que era el motivo. Si el motivo desaparece, el proceso se detiene. No hay que quejarse de eso. Es así. Ahora veamos el caso de M. No sé si M es su verdadero nombre. No, usted lo eligió. Você escolheu o nome, né? Ajá. Bien, lo pensaba así. Ahora veamos entonces el caso de M con su loira do banheiro. Es un caso... Você conhece essa história da loira do banheiro? No, no, no. A loira do banheiro foi um fenômeno... Loira do banheiro foi um fenômeno aqui no Brasil que dura já muitas décadas. Foi em algum momento nos anos 80 surgiu nas escolas do Brasil inteiro a ideia de que aparecia uma mulher fantasma, loira, no banheiro e pedia para as crianças tirarem o algodão do nariz porque ela estava morta, era um cadáver. E isso tomou conta do Brasil inteiro, todas as escolas, as crianças ficavam... Era como uma espécie de homem do saco, bicho-papão. E o curioso é que isso foi sendo transmitido... Por exemplo, isso aconteceu na minha infância. E vem vindo até... Na verdade, se foi na minha infância, foi nos anos 70. E essa criança agora deve ter quantos anos, Fernanda? Faz quanto tempo que você tem? Enfim, deve ter agora uns 15 anos, ou seja, foi uma história que virou mítica e todas as crianças tinham medo da loira do banheiro. E ela era loira, né? Sí, sí, sí. Bueno, es importante, yo no sabía, es importante. A mi modo de ver es un caso un poco más complicado. ¿Están ouvindo? Es un caso un poco más complicado. Me atrevo a comentarlo a mi manera, apoyándome en el texto que tengo y con todos los malentendidos que pueden surgir.
de mi lectura. Este caso es interesante en la medida en que ilustra el tema que propuse del lugar y del papel del analista entre padres y niños. Ilustra la importancia de las entrevistas preliminares. Aquí vemos que es preciso cierto tiempo para que ese niño se aparte del lugar de síntoma de los padres. Aquí especialmente de la madre, si bien entendí el caso. Es verdad, Lacan lo notó, que el cuerpo del niño marcado por una enfermedad grave le ofrece a la madre un acceso directo a su propio fantasma. De ahí resulta de vez en cuando la posibilidad, según dice Lacan, de una psicosis. Todo depende del estatuto que la madre le otorga al niño cuyo cuerpo es marcado por la enfermedad. Sea lo toma por objeto A, sea lo toma por falo, que son dos cosas distintas. No me queda bien claro que la enfermedad de esa niña, por más rara e interesante que sea para los médicos, no me queda bien claro que eso desempeña un papel bastante fálico para la madre. Bueno, si argumento hay a favor de la función fálica de esa niña, yo la vería más bien del lado de su función de tapón entre madre y padre. Recuerden que solía dormir en la cama matrimonial entre mamá y papá. De todos modos, esa enfermedad de la niña no es para nada su síntoma. Eso es muy importante, no hay que confundir. Hace síntoma para la madre, pero no para la niña. Entonces, me pregunté cuál es su síntoma. ¿Cuál es su síntoma? No me resulta claro. Tenemos la loira do bañero. ¿Será eso su nombre sintomático? No me parece ser un síntoma. Al leer el caso, es casi una alucinación. Porque la ha visto. La ha visto en el espejo, además. Pero la niña, para no asustarnos demasiado, nos asegura que ha dejado creer que esa loira existiera. Menos mal. Personalmente tengo mis dudas. Me da a pensar en esa broma del loco. Brincadeira. Sí. Piada. 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 Esa broma del loco que solía andar por el manicomio arrastrando detrás de sí un cepillo de dientes. Escoba de dientes. La tomaba por su perro. Arrastraba como un perro el cepillo de dientes. Eso era su delirio. Lo dieron de alta el día en que, después de una entrevista con el médico jefe, le aseguró de que había dejado de creer que era su perro, que sabía bien
que no era sino su cepillo de dientes. Pero una vez salido del manicomio, el loco voltea la cabeza dirigiéndose a su cepillo de dientes y le dice: lo hemos bien engañado, laica. Pues me dio a pensar en eso. Menos mal que la niña pudiera dejar de creer en la loira del bañero, pero quizás ella quiere sobre todo convencer a la terapeuta y a sí misma, por consecuencia, que no es loca. De todos modos, esa figura no es su síntoma, quizás su fantasma, pero su síntoma no. Su síntoma yo lo vería más bien del lado de su lobo, que la representa y a la vez representa a su otro, representa a la madre y representa también a su terapeuta. Me llama la atención el hecho de que ella juega con la palabra y de lobo pasamos a bolo. Pero fíjense, lobo y bolo son simétricos. Son simétricos. Hay una simetría. Hay una simetría algo preocupante en el caso de esa niña. Por ejemplo, la madre revela un secreto. Un secreto terrible. Porque, a mi juicio, el secreto revelado sobre todo por la madre es que ella revela algo de la enfermedad de la niña frente a ella, como si ella no supiera, o sea, no pudiera entender lo que la madre iba diciendo. Eso de vez en cuando ocurre, y no es buena señal. Es la señal, y aquí es el secreto, que la madre trata el niño como si fuera un objeto y no un sujeto. En hablar de ese secreto en presencia de su hija, testimonia de eso. Y a mi modo de ver, eso era el secreto. Pero de repente la niña se apodera del secreto. Y a la sesión siguiente acude a la sesión diciendo que a su vez ella tiene un secreto. Dado que mamá tiene un secreto, yo también. Pero el secreto de la niña es un poco inadecuado. Es lo que en Francia diremos c'est un collage, un collage. Colagem mesmo? Sí, un collage. Es decir, estamos siempre en este proceso de simetría. Assim. A pesar suyo, nos confía que su secreto es el lobo que la amenaza. Pero es algo que nos muestra que ella es el lobo, a pesar suyo. Ella es el lobo. Su secreto es este. Soy el lobo que amenaza a mi madre. Pero ella
no se da cuenta de eso. Todo el desarrollo de la cura apunta a apartar a esa niña de esa posición, yo diría, de bobo. Esa posición de bobo, de papagayo, el que contesta en la simetría. Pero me llamó la atención el hecho de que eso fue posible, apartarse de esa posición. Eso fue posible gracias a una mudanza de la propia madre. La propia madre que ha dejado gozar de la enfermedad de su niña, o dejado gozar de su niña enferma, y dedicarse a buscar su deseo y a trabajar. Creo que el éxito de esta cura aquí es decir, que al lado del trabajo con la niña hubo ciertamente un trabajo quizás sobreentendido con la madre, y que la madre deje de gozar de la enfermedad de la niña alivia a la niña bastante. Y yo diría que posiblemente hay aquí también la función del analista. Aquí es donde el analista cumple con su función de agente separador. Es decir, que a la vez el analista ha de estar en esa posición de acoger el cielo y el infierno para que se casen, y a la vez eso tiene como efecto una separación. Separación que en este caso no vemos por parte del padre. Parece que hay poco padre en este caso. Bueno, aquí me detengo. Prefiero que hablemos, si todo eso les da a pensar en un momento difícil de ubicarse entre padres y niños, y bueno, podemos hablar de todo eso. Obrigada, Bernardo. Eu achei super interessante essa sua proposta de que publicar um caso clínico é, de alguma maneira, lançar uma supervisão para a comunidade analítica. Acho isso... A decir verdad, eso no lo inventé. Sí. No lo inventé para nada. Eso no sé quién lo dijo hace más de 40 años atrás, diciendo que el caso controla la cura. Sí. Sí. ¿Habías oído? Claro. E acho que também foi uma coincidência feliz. Acho que você não sabia também que a gente está na rede de infância esse ano trabalhando o Seminário 21, para voltar à questão da relação justamente da criança com os pais pela via da solidariedade do nó, que é uma passagem do Lacan no Seminário 21. O Nominé, vários de vocês devem conhecer, tem um trabalho muito interessante sobre a nota sobre a criança do Lacan, da qual ele extrai uma espécie de fórmula muito que a gente tem usado muito há muitos anos, né?
a respeito justamente da dissimetria, né, e da divisão entre a mulher e a mãe, que na verdade já é do Freud, do Introdução ao Narcisismo, né, quando Freud diz que a mulher, ao mesmo tempo em que há uma predominância do amor narcísico, ela vive o amor objetal quando se torna mãe, e o Lacan retoma isso na Nota sobre a Criança, e o Nominé fez um trabalho durante muitos anos a respeito dessa proposta que, na verdade, antecipa, de alguma maneira, as fórmulas da sexuação e a divisão entre a mulher e a mãe. E a gente trabalhou nos últimos 2 anos justamente o tema das incidências da mulher na infância. Né? E agora, como desdobramento dessa pesquisa, nós estamos entrando numa nova pesquisa que estamos iniciando esse ano, né, Bia? Que justamente se refere à questão da solidariedade do nó. Então, a nossa ideia é retomar essa questão pela via da clínica borromeana. Então, ainda não temos os desdobramentos dessa pesquisa, mas é esse o ponto que a gente está aqui na rede, né? Em relação especificamente aos casos clínicos, tem algumas observações que eu acho que são importantes, e aí, antes de mais nada, eu queria dizer isso, como a questão da linguagem é impressionante, né? Como é difícil a gente transmitir alguma coisa fora do contexto cultural no qual ele se apresenta. Então, por exemplo, a questão do lobo bolo é uma referência, depois acho que a Fernanda pode falar um pouco mais, que ela está aqui, Fernanda Sato, que foi quem dirigiu o tratamento, mas se refere a um livro do Chico Buarque de Holanda, feito para crianças, que se chama Chapeuzinho Amarelo, no qual o Chico brinca com a história do Chapeuzinho Vermelho, e é muito interessante isso que você comentou, porque justamente o Chico opera essa inversão. Não sei se vocês conhecem, eu li muito, eu sei de cor a história porque eu li muito para os meus filhos, né? Mas naquela passagem em que ela é amarelada de medo, porque aqui em português a gente brinca que a pessoa está amarelada de medo, quando a pessoa está com muito medo, a gente diz que amarelou, né? Então por isso que ele dá o nome da Chapeuzinho de Chapeuzinho Amarelo, né? E na história, quando a Chapeuzinho Amarelo começa a brincar com os significantes, então não é só com o lobo e bolo, vocês lembram? Ela vai mudando todas as palavras, então bicho-papão vira... Enfim, ela inverte, né? Pão bichopa, ele vai invertendo, brincando com os significantes. E o lobo, na verdade ela começa a falar lobo rápido. Lobo, e aí ela se dá conta pelo som que vira bolo. E quando ela se dá conta que vira bolo, ela se dá conta que ela que pode comer o lobo, e aí o lobo é que fica com medo dela. Porque ele vira bolo e ela pode... Então, o fim da história é a Chapeuzinho Amarelo. E aí a Fernanda usou esse recurso, digamos, retórico, como uma espécie de metáfora para dizer da mudança de posição da menina. Eu sei disso porque eu era supervisora do caso. Para justamente falar disso que você comentou, né, de que ela era o lobo. Na verdade, é exatamente isso, só que a Fernanda escreve isso de uma maneira, digamos, poética, metafórica, fazendo alusão ao livrinho do Chico, né? Mas você tem toda a razão, quer dizer, a menina claramente tinha uma fobia, né? Isso se apresentava de uma maneira muito clara sobre transferência, acho que depois a Fernanda pode falar um pouquinho mais. E o interessante também era a relação que ela tinha com o significante. Foi isso que fez com que a gente não pensasse numa psicose. Porque, ao contrário do caso que você apresentou na rede de psicose, ela não tomava de maneira nenhuma, ela não tinha essa relação com a linguagem ao pé da letra. Inclusive a loira do banheiro, essa coisa de que as crianças viam a loira do banheiro, era quase que uma epidemia. Assim, né? Acho que todos vocês devem ter visto a loira do banheiro. Eu vi. Assim, cuidado, hein? Vou sair daqui com diagnóstico de psicose. Não, mas assim, era um ver aí, mais ou menos compartilhado pela cultura, digamos assim, sabe? Sonhavam e viam, né?
Então, não era exatamente uma alucinação, porque não foi uma criação dela, digamos assim, né? Foi era algo compartilhado pela cultura mesmo, né? As crianças da escola viam, todo mundo via, falavam, olha, não vai lá, que é a loira do banheiro, enfim. Então, foi quase que um fenômeno de massa mesmo, assim, né? Então é interessante, acho que esses detalhes são importantes para ajudar a pensar na própria direção do tratamento. Agora, realmente, a operação de separação que ocorreu foi muito importante. Quando a mãe começou a cuidar da vida, fazer as coisas, ela de alguma maneira liberou, né, a menina, enfim. E a mudança dela na relação transferencial também foi muito, muito nítida, né? Agora, em relação ao caso da Maria Cláudia, o que chamou muito a nossa atenção, e que esse caso realmente foi um caso muito intrigante, que me colocou, inclusive, muitas questões como supervisora, e por isso até que a Maria Cláudia, eu acho que ela foi muito corajosa até de publicar esse caso, deixando em aberto justamente a questão que você coloca, esse traço de perversão, como ele vai se decidir? Não sabemos, né? Mas havia duas coisas que chamavam muita atenção. A primeira era a ausência completa de qualquer fobia, né? Assim, podemos interpretar que por trás da fralda talvez tivesse uma fobia, mas ela não se manifestava. Esse menino não se queixava de nenhuma angústia, ele não tinha vergonha de usar fralda, ele não se queixava absolutamente, muito pelo contrário, ele tinha uma posição arrogante de dizer que ele usa a fralda até os 12 anos, até quando ele quisesse, que ninguém tinha nada a ver com aquilo. Ele tinha traços, digamos, de um certo travestismo bastante importante, né? Inclusive, não sei se quem estava no simpósio interamericano no Rio, a Maria Cláudia apresentou de novo esse caso, comparando com outro caso clínico que ela atendeu, de uma criança que também os pais se queixavam de traços de feminilidade, que era uma criança efeminada e o pai não queria deixar o menino brincar com coisa de menina e tal, mas completamente diferente a posição. Embora a queixa dos pais fosse a mesma, né, de que o menino tinha traços femininos, de que o menino gostava de coisa de menina, o outro caso, primeiro que tinha fobia, segundo que o menino se mostrava dividido e ele se colocava inclusive numa relação com os ideais paternos, né? O pai cantava. Então é curioso porque a queixa dos pais era muito parecida, mas a maneira como a criança se colocava diante disso na transferência era muito diferente. Então, a primeira coisa que chama atenção nesse caso do menino é o fato de que não aparecia angústia. Não aparecia em nenhum momento angústia, e sob transferência ele tinha uma atitude desafiadora e um pouco cínica, assim. Ele fazia questão, então, por exemplo, no jogo do mico, não sei se existe... O jogo do mico é um jogo que tem os animais, de cartas, macho e fêmea. De baralho. Las parejas de los animales. Sim. Hombres y hembras Sí. machos. Y se hacen parejas hasta que resta el mico, que es un mono que resta solo. Y pierde el juego quien queda con el mico. Que não é par, né? Não é par. E as crianças adoram brincar, né, com esse joguinho, porque eles vão montando os pares, os casais, até que sobra o mono sozinho. E ele fazia questão de mostrar que ele sabia que um era menino e o outro era menina, mas ele fingia, mas ele fazia questão de dar a ver para a analista outra coisa, que ele sabia que estava, mas ele falava, não sei, acho que um é com A, outro é com O, porque tem um rabinho, o rato tem um rabinho. Ele desmentia todo o tempo, mas deixando claro que ele sabia, mas que ele estava, digamos, se recusando a admitir que sabia, né? Mas eu acho que fundamentalmente esse traço da ausência de fobia foi justamente o que chamou muito a nossa atenção. Para uma criança que estava sendo tomada pela mãe,
quase como um fetiche. Ela literalmente levava ele em todos os lugares junto, ela dava mamadeira para ele com 6 anos. Né? Talvez não tenha ficado claro na escrita do caso, mas quem mudou de posição também foi a mãe. Porque a mãe foi para análise e a mãe tirou a fralda dele. Foi ela que tirou a fralda dele, não foi ele que deixou. Né? Em algum momento na análise dela, que depois ela interrompeu também muito rapidamente, quando ele, e foi muito curioso, porque quando ele largou as fraldas, quando ela tirou a fralda dele, ela larga a análise e tira ele da análise. Né? Então, acho que esses detalhes são importantes para a gente pensar juntos. Sim. Fernanda, você não quer falar um pouquinho? Não? Eu acho que no caso do menino há algo da fobia, porque não podes há algo da fobia porque ele não pode sair sem a bolsa com roupas da mama, como se fosse um fetiche. Isso, como se fosse um fetiche. É algo de uma fobia, mas não é uma fobia tradicional, como um significante, Sim, mas uma fobia social, como se diz. Por isso é bem difícil, entender o caso. Mas, acho que quando você fala do cultural, você tem razão, mas à la vez uma cultura participar do discurso comum, do sentido comum. Então oculta outras coisas. Quando você falava, eu pensava em o que Lacan de vez em quando fazia, mandava a pessoas que quisieran analizar-se a analistas que não compartían esa cultura. Sí, exactamente. Sí. Los judíos se analizaban con un árabe, por ejemplo. Sí. Era una maniobra de Lacan. Es decir, que cuando compartimos una cultura, hay cosas que no escuchamos. Dado que yo no comparto, yo no sé qué es la loira compañero, ni tengo idea de Chico Buarque, aunque lo conozco bastante bien. Entonces, podemos escuchar fuera del sentido común. Yo no digo, no puedo acertar cosas, simplemente hacerles escuchar que en el caso de esa niña hay un manejo importante de la simetría que hasta se escucha en el lenguaje. Queria comentar algumas coisas e depois a gente podia abrir, né, para os comentários, perguntas. Estava pensando, primeiro, acho que isso que você traz, que é essa função do analista como agente separador, né, é fundamental. Porque muitas vezes aqui na rede a gente fica se perguntando justamente qual é a função do analista diante disso que chega dos pais, de fato. Há casos em que os pais não são escutados, há casos em que os pais são escutados, há casos em que entra a mãe, há casos em que entra o pai, enfim, né? Justamente por isso que essa função de agente separador acho que localiza muito bem, né?
Mas isso que você estava falando do sentido comum que oculta, né? Que de alguma maneira a cultura traz, né? Também acho que a grande armadilha dessa questão de escutar os pais e escutar a criança, né? Nesse lugar de agente separador, porque justamente o que faz ali, o que se, vamos dizer assim, o que o discurso parental faz é tentar estabelecer uma relação, né? E o que muitas vezes a criança traz, que é o que você diz, né, do surpreendente, é que ela aponta ali que não há relação, né? E por isso que muitas vezes eu falo muito isso, que atender crianças é muito mais difícil, justamente porque o que elas trazem pra gente nas brincadeiras, nas invenções, nas histórias, é algo que escapa completamente ao sentido comum, supostamente, que um adulto muitas vezes traz e engana, né? Então, acho que acho que esse ponto de agente separador incide exatamente nessa ideia de não tomar o sentido comum do discurso parental, né? Sim. Acho que isso é bem fundamental. É bem fundamental e, a la vez, é muito difícil. Super difícil. Muito difícil. E hoje, especialmente, porque não sei se pasa aquí lo mismo que en Francia, pero es cada vez más niños que vienen llevados por sus padres con esa queja que no tienen un comportamiento adecuado, y en eso son empujados por el discurso común de los maestros, de los educadores, etcétera, etcétera, y a veces es muy difícil sostener nuestra posición y no caer en la posición de decir al niño, bueno, no, eso no va, eso no va. Es muy difícil, muy difícil. Sim, e raro é justamente uma criança que pede para os pais, eu quero ir para um analista, e chega e vem falando que não está bem, que precisa falar. Sim. Estou dizendo isso porque recentemente aconteceu justamente isso, mas é raro. Né? Muito raro. Vamos abrir? Alguém quer fazer alguma questão? Colocar aí. Tem as outras autoras, Cris, você também que escreveu o texto. Cadê a Adriana? Tá, Adriana. Comenta um pouco vocês, acho que seria legal. Passa pra... Okay. Cris. São coautoras do texto? Tem. Vocês têm medo? Você leva, Adriana? O que foi, Adriana? Ele está querendo ouvir o que eu falei, ele está conseguindo escutar. Tinha alguém falando. Não, ninguém falou ainda, sabe? Vai dar aula, pelo menos esquenta. Eu tenho uma questão muito simples e rápida. Com relação ao menino que ele não tirava a fralda, você pode pensar em alguma coisa que estava na beira de uma fetichização do objeto fálico? Sim. Do objeto, desculpa, cometi um ato fálico importante. Já de fome. Fetichização do objeto fóbico. Portanto, pelo meu lapso, Portanto, o quê, Paul? pelo meu lapso, Pelo seu lapso. je peux croire qu'il y a des choses qui se remettent à la névrose par la perversion.
Ah, não, c'est sûr. Então, uma fetichização do objeto fóbico mediada pelo falo. Será que a gente pode pensar assim? Nesse caso? Es un clásico. Lacan varias veces subrayó el parentesco entre el fetiche y el objeto fóbico. Es estructural, de cierto modo. Entonces, você tem razón. Él, con su fetichización, oculta el objeto fóbico. Y si pensamos en qué podría ser ese objeto fóbico, yo diría, es la mirada. La mirada. O olhar. Olhar. Sí. Posso fazer um comentário? Olhar do outro, ou também si mesmo como olhar. Talvez esse menino de vez em quando uma posição voyeurista. Podemos pensar nisso. Ou exibicionista. Oui, c'est ça. Eu só queria fazer um comentário que eu acho até bem importante isso estar surgindo aqui, porque, inclusive, pegando um pouco o que você falou hoje de manhã, Bernard, sobre a importância da gente sustentar os paradoxos, né, que a clínica nos traz. Eu estou me lembrando, eu não sei quantos de vocês, mas eu sei que muitos estavam no simpósio interamericano. Talvez alguns tenham escutado o trabalho do Gabriel Lombardi. Se não, provavelmente vai ser publicado, mas resumidamente o que o Gabriel diz ali, ele até começa o trabalho dele dizendo que nos anos 90 ele apresentou um caso de perversão num congresso internacional da AMP, e que o colega que estava na mesa com ele, milleriano, disse assim: mas você não sabe que só existem traços de perversão, não existe perversão? Falando da posição milleriana, né, de, enfim, quase como se a perversão fosse não existisse, digamos assim, como estrutura clínica. E o Gabriel fez um trabalho bastante provocativo, perguntando se nós do campo lacaniano estamos sustentando posição semelhante ou se nós estamos sustentando que há perversos, né? E ele fez o trabalho propondo que sim, há perversos, os perversos vão aos nossos consultórios e que é importante a gente, primeiro, despatologizar a perversão, já que para psicanálise a perversão é uma estrutura, um tipo clínico, não é uma patologia, e muito menos moralizar a perversão, né? Colocando o perverso como um pedófilo, como psicopata, como um criminoso em potencial, sei lá o quê. Eu estou dizendo isso porque eu sei que e é por isso até que eu acho que foi muito corajoso mesmo da Maria Cláudia publicar esse caso, porque, de fato, em momento algum ela afirma categoricamente que se trata de um perverso, muito menos quando se trata de uma criança, sabemos todas as questões envolvendo essa questão da escolha da estrutura e, sobretudo, no que diz respeito à questão da perversão. Mas, como supervisora, eu preciso transmitir isso para vocês. Eu nunca vi isso em toda a minha experiência clínica. A posição subjetiva desse menino é muito difícil transmitir para vocês isso. Né? Eu acho que a Maria Cláudia fez um esforço, acho que o caso dela está muito bem escrito, acho que ela foi muito cuidadosa, inclusive ela tomou todo o cuidado de não fechar a hipótese diagnóstica, mas a posição dele sob transferência era uma coisa muito diferente de todas as outras crianças que eu já atendi e supervisionei. Né? E eu acho que o cuidado dela foi tentar formalizar isso, não pela via fenomenológica, porque senão a gente corre o risco, inclusive, de cair na homofobia, ou de achar que porque ele tinha traços homossexuais ou efeminados, ou mesmo de travestismo, a gente estaria, né, supondo, imaginando que ele fosse um perverso por causa disso. Não é isso, né? Não necessariamente uma criança com traços exibicionistas. Agora, realmente a fralda
tinha, assim, características muito próximas, de fato, de um fetiche, assim. Até que ponto isso estava ocupando uma função, né? E depois cairia, e poderia surgir uma fobia, e se digamos assim, revelaria uma posição neurótica, não deu tempo, né? Porque não foi nem que ele saiu, ele foi tirado, né, pela família, né? Assim que ele largou a fralda, né? Mas eu queria só tentar transmitir para vocês, assim, que realmente ele tinha uma posição, é difícil fazer essa diferenciação, entendeu? Pô, até que ponto ele estava fetichizando o objeto fóbico, ou até que ponto ele estava fazendo um fetiche mesmo. Eu, na minha clínica, nunca tinha visto uma posição como a dele, tão decidida e tão não angustiada. Assim. Não tinha traço de angústia nesse menino, né? Todas as crianças que eu já vi até hoje, né, que eu já atendi ou que eu supervisionei, que estavam nessa posição de fetiche da mãe, como ele estava, apareceram no consultório completamente fóbicos, né? Ou, se não, muito angustiados, com terrores noturnos, com medo de sair na rua, com medo de ir na escola, com medo de morrer, com medo que a mãe morresse. Ele não tinha nenhum traço de angústia, né? Isso me chamou muita atenção, assim, né? Não sei. Queria até discutir isso, assim, né? Quer falar, Lúcia? Tem lá do Paul. Por favor, Paul. Gente, quero fazer um agradecimento a vocês, o Bernardo Amelê, a Bia, a Laura, e acho assim que alívio te ouvir, Laura, porque eu fico muito preocupada, né, também. Isso não fui, infelizmente não pude ir, mas eu soube da fala do Gabriel Lombardi e fiquei preocupada, né, porque desde aquela época eu entendo que no campo lacaniano nós consideramos 3 estruturas clínicas, né? Neurose, psicose e perversão, né? E eu li o caso da Maria Cláudia, já tive a oportunidade de conversar com ela, acho que está muito bem escrito, e assim, seria muito bom, né, se todos pudéssemos ter acompanhado, né, e também, agora, como ela vai escrevendo, eu achei interessante a fralda, né, quando ela diz que cai, e a gente pensa, bom, o fetiche não cai, então não era um fetiche. Mas quando você coloca, e eu tenho assim pesquisado muito a questão de precisar o objeto e o falo, né? O objeto e o falo, a questão fálica, a função fálica que você traz. Você diz, pode ser a fralda uma F de X, por exemplo, uma função que pode aparecer uma outra coisa. E ela vai descrevendo no final, ontem à noite eu dei mais uma lida no caso, ela vai descrevendo no final que há um travestismo, que ele começa mesmo depois de cair a fralda, a se exibir e a mostrar para ela e dizer que ele estava mesmo se vestindo de mulher, que ele gozava, era uma estratégia de gozo do menino. E assim, a questão se depois será um travestismo, eu fico pensando, a gente não sabe mesmo, mas 6 anos, né? A gente pode pensar que o Lacan nos diz que é muito cedo que a estrutura se define. Eu acho que é uma coisa, para a gente pesquisar mesmo, nós não sabemos, acho que a questão está aberta. Agradeço muitíssimo vocês terem trazido e terem colocado isso como uma orientação nossa, que nós estamos orientados pelas 3 estruturas, pelo menos até agora, né? E tentando precisar pelo nó, esse convite que você faz, né? Pela lógica, pelo nó. Eu agradeço, gente. E queria dizer para o Bernardo Amelê que eu estou nessa pesquisa aí já faz mais de 10 anos e eu não recuo, porque, como a Ana disse, tem coisas que a gente vê na clínica que não está escrito ainda, é diferente, né? Trouxe uma questão mesmo. Não é? Trouxe uma questão, Sim. mas te agradeço você. Dos comentarios. El primer comentario, creo que todos podemos concordar en un punto, el de dar cuenta lógicamente de lo que pasa
con esos sujetos que se mantienen en la posición perversa polimorfa. Yo creo que para estos se mantienen en un tiempo suspensivo para encontrarse o para probar la castración. La postergan, ya veremos mañana. Y en cuanto se mantienen así, se mantienen del mismo modo en la posición del objeto de goce de la madre. Y son niños absolutamente adorables de cierto modo y insoportables por otro modo. Y ese niño tiene este rasgo de ser el tesoro y el diablo. Creo que aquí el tiempo es importante. Están en un tiempo suspensivo. La prueba la haremos después. Y en cuanto la vida no los ofreció la posibilidad de probar si existe la castración o no, no se sabe. No se sabe y cualquier cosa puede ocurrir. Segundo punto, mantengo mi idea de la fobia en ese niño. La mantengo por varias razones. La primera es que al leer el caso me daba a pensar en Juanito. Juanito también está en una posición desafiante y posición de falo de la madre, etcétera, etcétera. Mas ele fez uma fobia. Ahora, si retomamos nuestros nos, Lacan evoca la posibilidad de un no específico para la fobia. Sim, sim. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se parece curiosamente al nudo de Joyce. Es decir, hay que enlazar, si bien recuerdo, lo imaginario con lo real. Lo imaginario con lo real. ¿Por qué? Porque eso da cuenta precisamente de que lo real en el fóbico invade lo imaginario y por eso le da miedo. Por eso es tan reactivo a todo lo que pasa en el espacio. Y entonces lo real estaría enganchado a lo imaginario del cuerpo, y por eso el miedo del fóbico siempre remite a algo que le sucede en el cuerpo. Pero vemos en la fobia que lo simbólico surte ningún efecto, ningún. El menino típico. Pareja, sí, voy a emparejar el número 1 con el número 2, pero no macho con hembra. Es decir, este desafío testimonia de que lo simbólico puede ir cualquier cosa, pero no está enganchado. Lacan dibuja así el nudo en el fóbico y entonces dice que para enganchar a lo simbólico hace falta un truco. El truco de la fobia sería tal como en Joyce, casi como en Joyce,
Só que não é imaginário. Soltar, aquí se trata de, de atar lo simbólico con una solución. Por ejemplo, esta solución, donde hay falta, hay que remediar la falta con una astucia. Vamos a ver si logró hacer una fobia. Sí, ya está. Ya está. Entonces es curioso, porque al hablar así, subrayamos un parentesco entre fobia y psicosis. Cierta forma de psicosis, no cualquiera. No cualquiera, pero si tomamos en serio esa hipótesis última de Lacan, que es la última hipótesis sobre la fobia, curiosamente nos encontramos con un modelo que se parece mucho a ciertos modelos de la psicosis. Hasta que algunos dijeron que hay como una psicosis generalizada. Yo no comparto eso, pero no hay que tener una posición fóbica nosotros también frente a cosas que nos asustan. Es realmente interesante la idea de Lacan de especificar un nudo para el fóbico. Y es, digamos, es razonable ver que el síntoma fóbico es un modo de atar, de amarrar lo simbólico que no estaba, Entonces quedaría por ver si la cura analítica permite atar las cosas de otro modo, de tal modo que el fóbico pueda prescindir de la astucia fóbica. Eso se ve raramente, a decir verdad. No hay como el síntoma fóbico para fijarse. Sí. Soy seguro de que si pregunto a cada uno, tiene un punto de fobia. Sim, sim. Fala, Maria Lúcia. Obrigada, Maria. Então, eu estava pensando, né? Estou precisando estudar muito os nós ainda, né? Mas eu fiquei pensando, agora que você está falando do imaginário atado ao real, né? Sim, sim, sim. Na fobia. Sim. Eu fico pensando como seria a perversão, porque eu ando pensando nisso, é uma pesquisa, né? Também, porque a gente sabe que o imaginário na neurose é de uma maneira e psicose de outra, né? Aí fico pensando, agora você traz uma coisa interessante em relação à fobia, né? Quer dizer, uma proximidade aí, talvez com a psicose, né? Mas eu não sei, ainda estou pensando assim, como é que você pensaria o imaginário na perversão, que há uma inflação muito maior do que a neurose, né? Então, se você poderia falar um pouco em relação aos nós, né? Do imaginário na perversão, pensando na estrutura. No tengo respuesta a todo. Como no? Como no? Lo único que usted me da a pensar es la fijación de la perversión. El perverso
está totalmente fijado, un goce totalmente fijado. Primer punto. Segundo punto, bien subrayado por Ana Laura, ausencia de angustia, es decir, no amenaza de soltarse el nudo. Entonces conozco un nudo que no se desata, es el nudo olímpico. El nudo olímpico. Quizás podríamos pensar como punto de partida de una pesquisa sobre eso. La angustia es para el otro, no para el perverso. Inclusive, dos nós olímpicos, ele fala que é do masoquismo, né? Sí. Lembra? Sí, Dos nós sí, olímpicos. sí, posiblemente. O amor cortês, o amor a Deus e o... Sí, posiblemente. Agradeço muito. Preciso Tem. estudar. Bia, quer falar? Tem uma questão aqui também. Obrigada. Você falou rapidamente que em alguns casos de psicanálise com criança, ou na maioria, algo se trabalha, se encerra, as coisas se movimentaram, se encerrou e é isso. Você falou agora há pouco, é isso. Na hora... Peraí, é que você falou que tem casos na psicanálise com criança que se trabalha, movimenta, e se encerra, e é isso. Isso. E é uma questão que eu tenho me feito na clínica, o quão Fala devagar, tranquilamente... Bem devagar. O quão tranquilamente, em alguns casos com crianças, as próprias crianças dizem, é isso. Né? As pré-adolescentes também. Né? E o quão tranquilamente, aí eu estou pensando na minha clínica, eu acolho isso, coisa que talvez com um adulto fico pondo em xeque, faço questão. Fico? Com Põe em criança, xeque. ela acolhe quando diz é isso, basta, e Sim. tá bom. Mas com adulto, nem sempre ela acolhe tão bem isso. Ela põe mais em questão. Quando adulto diz... Sim. E é uma sensação muito clara quando uma criança ou um adolescente às vezes diz é isso, e é isso. Até o vídeo uma adolescente falando assim, mais tarde eu retomo. Sim. Né? E adulto, fico numa, vamos dar mais uma volta. Será que é uma resistência? Né? Então, eu queria que você pudesse falar mais disso, desse é isso que você nota na clínica com criança. Ok? Solo puedo decir que si al principio yo estaba mucho más animado a sostener a toda costa la posición analítica posible con un niño, poco a poco dejé. Es mi idea. ¿Por qué? Porque no me convence al escuchar relatos clínicos, no me convence la idea de que hay un fin de análisis con un niño. En el sentido que hay un fin de análisis con un adulto que lleva a hacerse analista, por ejemplo. Creo que con niños no, es una bobada de decir las cosas así. Y pienso que tengo que desempeñar, que cumplir mi función de analista para que las entrevistas, sea con los niños, sea con los padres, surten efectos. Y lo que digo es que lo que surte efecto es agente separador, con una pequeña corrección, no solamente separador, sino también el que acoge el diablo con el infierno. Es decir,
alienación, separación. Y en este doble movimiento hay oportunidad para un sujeto un poco perdido en la vida orientarse. Y vámonos. Nos veremos más tarde. Y algunos vuelven. En este momento atiendo a un, no sé, tiene más de 20 años, y vino de chiquito. Vino de chiquito. Entonces, posiblemente hubo en la infancia lo necesario para darle ganas de volver cuando posiblemente se encontró con la castración. Pero mientras el sujeto no ha encontrado sea la imposibilidad real de la relación sexual, sea la castración, la misma cosa, el retrato, el marco no es el mismo. Entonces, sostener a toda costa una posición rígida no me conviene. ¿Qué más? Posso Renato fazer uma questão? Bernardo, queria aproveitar que você trouxe uma questão e que você agora volta nela, que é essa ideia desse tempo suspensivo. E essa acho que é uma questão bastante recorrente no trabalho com crianças, principalmente. Justamente por essa discussão entre, que a gente tem aqui na rede muitas vezes, desenvolvimento, estrutura, o que é da ordem do desenvolvimento, o que é da ordem da estrutura, mas o que eu queria destacar dessa ideia é pensar a questão do desencadeamento. Ao invés de estrutura, desenvolvimento, mas esse fator desencadeante. Né? Se quando você traz essa ideia do tempo suspensivo, né, de algo ali que na vida do sujeito se passa e põe à prova algo, né? Eu acho que é interessante, não é que não estivesse posto como condição de possibilidade algo da castração, mas naquele momento, quando algo é disruptivo, há algo que desencadeia justamente a posição do sujeito. Aliás, desencadear tem a ver com o nó também. Sí, muy interesante. Eso es esa necesidad de introducir un tempo suspensivo es exactamente la misma cosa que Freud hizo al introducir la idea del periodo de latencia. ¿Qué pasa? Según dice Freud, ¿qué pasa cuando se reduce ese periodo de latencia? Cuando, por ejemplo, el niño, por una razón cualquiera, se encuentra demasiado pronto con lo real del sexo. Desencadena algo. Algo. Entonces, yo pensé varias veces en eso y redacté un trabajo, creo que fue editado aquí en Brasil, La caída del ángel. ¿No han leído esto? A queda do anjo.
Adolescencia como la caída del ángel. ¿Sí? Acho que Creo- adolescência como a queda do anjo. Amarraio. Amarraio. Sí, puede ser. En este texto yo trabajé la cuestión de la disjunción entre saber y goce. ¿Qué caracteriza la posición del niño? Goza, Sim. pero goza sin saber. Y cuando él sabrá, olvidará que había gozado. ¿De acuerdo? O si no, va a ser terrible. Aham. Va a ser terrible. Sí. Para los que de repente se lembran de cómo gozían cómo gozaban en la infancia, es terrible. Puede desencadenar fobia neurosis grave, hasta quizás otra cosa, y también perversión. Entonces, pensé también que la meta, la más común del perverso, es que el perverso es, antes que nada, un pedófilo. 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 ¿Y qué quiere el pedófilo? Quiere experimentar el goce y el saber en el mismo momento. Por eso se interesa mucho por entregar a quien goza el saber. Sim. Que haya en un lugar una junción del saber con el goce. Ele sabe. Sí. Entonces, creo que es la misma cosa. Y tenemos que respetar esa disyunción. Podríamos posiblemente pensar en eso con los no. Exatamente, isso seria muito. Posiblemente. Paul? O papel da puberdade na relação com esse saber e no fechamento da estrutura. Fechamente, Da estrutura. sim. Mas é de outra Como que você... Clínicamente lo que vemos es que cuando la pubertad viene demasiado temprano y en una época en la que el sujeto necesita poner el saber a distancia, desencadena catástrofes. Entonces la pubertad como real tiene sus propios efectos. Y aquí vemos la realidad de la intervención del tiempo en nuestra vida. Porque si hay algo del tiempo bien específico para cada uno, es el tiempo de la pubertad. No ocurre para todos exactamente al mismo momento. Sim, sim. Não, é que me ocorreu agora, achei muito interessante essa precisão que você fez, Bernardo, entre a disjunção entre o saber e o gozo, porque eu acho que isso nos permite pensar sobre essa questão sem cairmos em alguns preconceitos. Sí, eso. Preconceitos culturais, preconceitos históricos, porque sabemos que essa questão do momento do encontro com o real do sexo varia muito de época histórica para época histórica, de cultura para cultura, inclusive de classe social para classe social. E não podemos tomar, sei lá, o Ocidente cristão pós-século XX como paradigma da estrutura do fala-ser. Sabemos quantas meninas não são iniciadas com 13 anos, tomadas como esposas, escravas, quantos meninos, enfim, E mesmo a Europa medieval, acho que a gente cai em situações assim facilmente contestáveis do ponto de vista antropológico, histórico, sociológico. Então a gente, como psicanalista,
tem que tomar um pouco de cuidado de não transformar em estrutura o que é conjuntural. Então, quando cai, assim, a discussão cai na questão da adolescência, por exemplo, a adolescência é uma invenção praticamente Recente. do século XIX para cá. Aí não é nem como a infância que surgiu no século XVI. A adolescência surgiu no século XIX, né? Puberdade é um conceito da medicina bastante problemático. Hoje as meninas menstruam com 8 ou 9 anos, né? Então, eu acho que a gente, quando você precisa essa questão da disjunção entre saber e gozo, acho que a gente está no terreno da psicanálise, e isso nos permite pensar isso de uma maneira menos ideológica, imaginária, preconceituosa, etc. E orienta a nossa clínica, né? Eu estou dizendo isso porque quando você coloca a questão do tempo, eu achei isso, nossa, isso abriu um universo para mim, assim. Eu te agradeço muito, porque a minha cabeça agora... essa questão do saber e do gozo, né, talvez até nos oriente em relação à questão do final de análise com crianças, né? Porque, voltando um pouco à sua pergunta, Bia, que eu acho que é uma pergunta que a gente toca pouco nisso, de fato, em termos éticos. Por que nós, muitas vezes, concordamos, assentimos, como você bem destacou, com a decisão de sujeitos que nós chamamos de criança, né, na nossa cultura, de interromper a análise num determinado ponto, sendo que talvez com alguns adultos nós relançaríamos após. Não, mas, né, por que você não dá uma volta a mais? E com criança a gente costuma consentir, né? Talvez isso nos ajude a pensar, né? Esse momento em que a criança suspende porque de fato não quer saber disso. Precisa não saber, né? Para poder dar uma volta a mais, e muito interessante os casos que eu atendo. A gente vai ficando mais velho e vai tendo esses casos, né? Que a gente atendeu criança e agora volta com 20 anos. Para mim, pelo menos, é extremamente formativo, assim, como psicanalista, escutar esses sujeitos que eu escutei na infância e que voltam, de onde o sujeito retoma a questão. Ele pode não lembrar, mas eu lembro o ponto em que ele interrompeu a análise. E é muito interessante como a questão está ali, né? Mas de fato parece que é uma questão que ele deixou em suspenso, né? Para poder viver, para poder dar uma volta a mais, inclusive ter experiências corporais, né? E depois voltar querendo saber sobre isso, né? Então eu acho que realmente é uma baliza clínica fundamental para a gente pensar do ponto de vista estrutural essa questão, né? Sí, sí. Podríamos añadir que si há um lugar onde saber e gozo ficam ligados, se chama inconsciente. O inconsciente é exatamente um saber e um goce. Então, exatamente. No 21 ele define. Y para retomar el último punto, se me ocurrió pensar con ciertos niños que se adelantaban mucho con un deseo de saber, que había un peligro de tornarme en una posición perversa. O outro, né? Inclusive a Ana Freud falava isso. Sim, sim. Lembra? A Ana Freud dizia exatamente isso, que o analista pode autorizar... Sí. No tenemos derecho a imponer un saber a toda costa. Sim. Muito interessante. É uma posição ética, né? Sim. É uma posição ética. Pode provocar mesmo uma perversão transitória. Sí. Alguém mais quer fazer alguma questão? Bom, Sim. encerramos? Bom, queria então agradecer
ao Nominé mais uma vez pela participação aqui com a gente, da rede, da discussão clínica, e lembrá-los, para aqueles que se inscreveram, ainda tem algumas vagas, né, Bia? Que hoje às 7h30 da noite, então, teremos mais uma conferência inscrita em transmissão de caso clínico com o Nominé e o debate com o Christian Winter. Tá? Obrigada.